tava falando aqui, né, Dani? Assim, o que a pessoa em casa tá fazendo agora? Tem gente que deve estar lavando louça, dormindo no sofá, Aquele descansando. cochilinho gostoso de depois do almoço. Tem né? gente que também deve estar na correria do trabalho ouvindo a gente pelo Facebook, né? Seja onde for que você esteja, eu, a Dani, a gente tá muito feliz com a sua companhia. Que bom ter vocês aqui, viu? Uma boa tarde. E a gente sempre começa o programa com uma mensagem pra gente acalmar o coração, refletir, né? Porque é tão importante parar um pouco. Aliás, algo que eu quero comentar com você é para você silenciar teu coração, calmar tua alma, porque tudo passa e às vezes passa mais rápido que a gente possa imaginar. Respira fundo, esse é o nosso toque de hoje. E agora, Dani, conta um pouquinho do que a gente preparou para você aí de casa. Lucas, mulheres sírias sofrem com exploração sexual em troca de ajuda humanitária. E justiça alemã autoriza cidades do país a optarem sobre circulação de carros. E você participe com a gente, use as redes sociais e o telefone ao vivo. Isso mesmo, viu? Não esquece de acessar as nossas redes sociais. Quer levar para casa um kit maternidade da Santa Casa de São José dos Campos? Então é só curtir e compartilhar essa foto, olha, que tá no Face do Falando Nisso, para concorrer. Ou você pode levar para casa uma cesta da Polipet com vários produtos para o seu amigo bicho. E para saber como levar para casa, é só você acessar @Falando Nisso. O sorteio é sexta-feira e agora a gente começa o nosso bate-papo. Hoje é dia de papo cabeça. Hoje em dia é algo que é comum, todo mundo, a gente conhece alguém, pelo menos, Dani, que faz uso dos antidepressivos para tratar depressão, ansiedade, até síndrome do pânico, dor de cabeça, enxaqueca. Isso mesmo, são problemas sérios de hoje em dia. Mas olha, será que ao longo do tempo eles podem trazer algum mal para a sua saúde? Os efeitos colaterais realmente existem? Será que eles viciam e causam dependência? Quem vai explicar um pouco pra gente e até tranquilizar o nosso caminho e decisões para ser feitas aí é o psiquiatra Alberto Jorge Remessar, nosso querido doutor que sempre está aqui com a gente. Obrigado, doutor. E esse cabo, eu esqueci de avisar. Esse cabo é perigoso mesmo, viu, doutor? Tudo bem, doutor. Fique à vontade, Seja por favor. bem-vindo. Obrigado. E eu fiz uma pergunta para o doutor, eu falei assim, mas se você perguntar isso, me complica, Lucas. Mas não fala de paciente específico nenhum. Mas eu estava perguntando para ele, é comum a pessoa chegar no consultório e falar assim, doutor Remessar, por favor, me dá um remédio? Conforme eu falei, Lucas, quando as pessoas vêm nos procurar, elas querem ajuda, antes de mais nada. Muitas vezes essa ajuda não fica somente restrita, ou talvez não seja a primeira ajuda, o uso da medicação. Mas, por outro lado, as pessoas ficam bastante frustradas quando você recomenda algum outro tipo de tratamento, seja o psicoterápico, psicológico, ou o tratamento comportamental. Então, isso realmente acontece. Perfeito. A gente sabe que existem muitos remédios hoje em dia no mercado, né? Como que o doutor avalia a questão de evolução desses remédios? Porque tinha aquele hábito que também se fala muito mal, né, Dani? Tipo, mas causa uma dependência muito grande. O doutor vem percebendo que vem melhorando a questão dessa qualidade? Vício também, né? Muita gente Sim. tinha medo. As medicações, elas se tornaram cada vez mais seguras, só que, de novo, sempre o que é importante nesse relacionamento médico-paciente ou médico-cliente, como você preferir, é uma boa história clínica. As pessoas poderem se abrir, as pessoas poderem falar e o médico poder ouvir, muitas vezes sem preconceitos, ou um preconceito, até mesmo uma preconcepção do que a pessoa tem. E ouvir o que essa pessoa precisa, o que eu posso oferecer. Então, realmente houve uma melhora dos tratamentos, das medicações, mas toda medicação e toda doença precisa de algumas medicações mais específicas. Então, o doutor vai, durante o programa, explicar pra gente mesmo, né, Dani? Quando a gente precisa realmente buscar esse tipo de ajuda e outras alternativas e alertas também, pra gente não usar essa muletinha no nosso dia a dia. Exatamente, tem que tomar cuidado que remédio é remédio. Olha, gente, mas daqui a pouco a gente volta aqui a discutir isso, ensinar você até a lidar com suas preocupações, porque agora a gente fica muito bem informado com as notícias da redação. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Lucas. Também para quem acompanha Falando Nisso. Bom, o número de reclamações sobre processos no Conselho Nacional de Justiça aumentou e quase metade das queixas está relacionada à demora no julgamento de ações.
A venda da casa, que poderia ser a solução para o tratamento de saúde da filha do seu Oswaldo, só gerou prejuízos. Quase 12 anos se passaram. A jovem morreu e até hoje ele tenta na justiça receber os R$32 mil que o comprador ficou devendo. Prejuízo moral, prejuízo financeiro, prejuízo expectativa. Será que eu vou estar vivo ainda para finalizar? O que é meu, eu não dei a casa para ele, eu vendi a casa. Eu tenho direitos de receber. A lentidão na análise dos casos que estão nas mãos do judiciário fez aumentar o número de queixas em 2017 em relação ao ano anterior. Mais de 24 mil pessoas entraram em contato com a ouvidoria do Conselho Nacional de Justiça. Quase a metade reclamou da demora no andamento de processos. A maior parte dos pedidos saiu da Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. De acordo com o Tribunal de Justiça Paulista, cerca de 20 milhões de ações estão abertas no estado. Em 2017, o TJ recebeu 3 milhões de novos processos, mas dos antigos, 4 milhões foram sentenciados, reduzindo o saldo negativo. Segundo a direção, isso se deve aos investimentos em informatização, que diminuem em até 70% o tempo de tramitação dos casos. Em São Paulo, todas as ações da área civil são digitais, mas para especialistas em direito, esses avanços precisam ser apoiados por uma reforma processual. É necessário uma reavaliação dessa quantidade enorme de recursos que nós temos. Não faz sentido que uma pessoa entre hoje e muitas vezes, por conta do sistema recursal, ela só tenha a solução do problema dela depois de 7, 8 ou 10 anos e às vezes ela nem vê a solução desse problema, fica para o inventário, para os herdeiros. Pois é, e o Supremo Tribunal Federal condenou o primeiro senador no exercício do mandato. Trata-se de Assir Gurkats, do PDT de Rondônia. A sentença é de 4 anos e 6 meses de prisão em regime semiaberto por crime contra o sistema financeiro. Em 2003, o senador pediu dinheiro ao Banco da Amazônia para comprar ônibus novos para a empresa dele. Mas ele comprou veículos usados, apresentou notas falsas e gastou a diferença para pagar outras despesas. Isso caracteriza desvio de finalidade. O senador ainda pode recorrer da decisão da primeira turma do Supremo. Vai recorrer, ganha mais tempo, a justiça que já é lenta demora muito mais para ser cumprida e ele vai gastando nesse tempo dinheiro que ele ganhou de forma ilegal. E eu e você, a gente trabalha de maneira honesta para gastar o dinheirinho que a gente ganha no nosso dia a dia, né, Dani? Isso é muito triste, a gente lamenta muito essa demora, esse passo de tartaruga da justiça e essa possibilidade de quem já foi condenado de ficar recorrendo e ganhando mais tempo, isso é lamentável. Marva, eu estou com imagens da Tamoios aqui, vejo que tem pouco fluxo de carros, o tráfego está tranquilo, algum destaque para o motorista que pretende pegar a rodovia agora à tarde? Lucas, tudo tranquilo na rodovia dos Tamoios, tanto quem sobe quanto quem desce, não encontra nenhum ponto de lentidão. É claro que a gente precisa lembrar que no trecho de serra, no final do trecho de Planalto, um pouco antes de entrar no trecho de serra, o motorista já encontra obras, que é um trecho, claro, que precisa de mais atenção, às vezes pode haver alguma interdição temporária por ali, mas nesse momento não encontra nenhum ponto de lentidão. Já na rodovia Presidente Dutra, tem um trecho sim com um trânsito um pouco mais lento, que é em Taubaté, do 209 ao 211 no sentido São Paulo, segundo a concessionária, devido ao excesso de veículos. No restante da rodovia, o motorista faz uma boa viagem, Lucas. Perfeito. Estou com imagens aqui também da Balsa e São Sebastião. Tudo muito tranquilo para quem atravessa, apenas 30 minutos de espera. Bem vazio também em Ilhabela, mas, Dani, o que a gente percebe é um sol forte no litoral norte agora, Dani. Isso mesmo, viu, Lucas? Tem sol forte assim. Agora a gente confere a previsão do tempo desta quarta-feira. E olha, apesar do sol, a gente não se anima muito não, porque no final da tarde vai ter chuva em quase toda a região. A gente vê em Monteiro Lobato e a mínima, aliás, a máxima de 21, ainda um pouquinho friozinho. Já São José dos Campos, Guaratinguetá, Bananal, tem a máxima aí maior, tem sol na região também, mas chove no final da tarde, viu, Lucas? E olha, no litoral, São Sebastião e Ubatuba, o tempo tá fechado ainda, tem chuva por lá. E a gente destaca aqui Taubaté, hoje com a máxima de 28 graus, a mínima de 20 graus. E a gente vê, durante a semana tem sim sol, mas assim, continua, já vão começar as águas de março também, né, Lucas? Então, é chuva, pelo menos no fim do dia, em quase toda a região. E olha, aqui no próximo bloco, você confere que mulheres sírias sofrem com exploração sexual em troca de ajuda humanitária. É bem rapidinho, a gente volta já.